E aí galera, beleza? Bom, o conteúdo dessa videoaula aqui vai ser, na verdade, a mesma coisa que vocês já viram na sala de aula, tá? Então, eu vou seguir aqui um passo a passo e para você realizar esse exercício, você, a priori, vai precisar já ter o seu arquivo do SketchUp pronto, né? Já vai ter o seu arquivo, o arquivo a modelagem da sua maquete já pronta. Então, a gente vai dar uma olhada nessa videoaula sobre a interface do 3D Max, né, as principais áreas dele. Apesar de que eu estou com a versão 2013 aqui agora, mas ela é idêntica à versão a 2015, vocês não vão sentir a menor diferença. Então, eu vou passar aqui por várias etapas, a gente vai conhecer a interface do 3D Max, a gente vai aprender a importar um arquivo do SketchUp para esse ambiente aqui, a gente vai aprender a renderizar, vai conhecer algumas ferramentas importantes de visualização, transformação e por último a gente vai aprender a colocar uma câmera na cena, tá? Então, e essa câmera a gente vai aprender a posicionar essa câmera de maneira que ela crie para a gente um bom enquadramento visual, um enquadramento mais natural, né? Algo mais parecido como se fosse alguém que estivesse realmente vendo a maquete de um ponto de vista mais tranquilo, tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: eu preciso ter o arquivo do SketchUp aqui, né? O arquivo da modelagem que vocês já fizeram. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui a interface aqui. Então, olha só, eu já criei aqui uma versão do SketchUp na versão 7. Se você estiver trabalhando com a versão 2015, aí você vai ver que às vezes o 3D Max não importa essa versão do SketchUp, tá? Então, salva numa versão um pouco mais anterior, na versão 7, na versão 8, e aí para você importar o arquivo do SketchUp para o 3D Max, é só fazer isso daqui, ó. Você afasta um pouco a interface do Max para o lado e pega o arquivo aqui da sua área de trabalho, exatamente como vocês estão vendo aqui, ó, e puxa para dentro da viewport, ok? Aí o que está acontecendo? Ele está importando o arquivo e ele já colocou nossa maquete aqui. Agora ele liberou o mouse para que eu decida em que parte do meu espaço virtual em 3D eu vou colocar minha maquete, tá certo? Então eu vou colocar mais ou menos aqui, dar um clique para confirmar. Eu estou usando a versão 2013, mas quando vocês estiverem usando a versão 2015, o 3D Max vai fazer duas perguntas específicas para vocês. A primeira ela vai estar em inglês, na verdade, né? Mas o significado da primeira é o seguinte: ela vai te perguntar se você quer usar um controle de exposição de imagem. Lá mais para frente a gente vai estudar iluminação e câmera e a gente vai ver na prática como é que funciona esses controles de exposição. Tem a ver com a maneira como as câmeras captam a luz, tá? E então vai aparecer essa pergunta, você dá yes, você dá ok, depois ele vai te fazer uma outra pergunta. Quando a gente está importando um arquivo do SketchUp para dentro do 3D Max, existe uma interação tão bacana entre esses dois aplicativos que o 3D Max ele já entende que você está importando uma maquete. Só pelo fato de ser um arquivo do SketchUp na extensão SKP, você importa ele para o 3D Max, então ele já te instala um sistema de iluminação de luz do dia, que é esse que vocês estão vendo aqui. Por isso que ele te faz a primeira pergunta, né, se você quer controlar a exposição dessa iluminação. E depois ele te faz uma segunda pergunta, por quê? No SketchUp você modela e tem um espaço, um céu, né, a indicação do céu azul na parte de cima e embaixo você tem a indicação da Terra. Aqui no 3D Max não tem isso, né?
a priori, não tem isso. Então, o fundo de um render como esse aqui é completamente negro, é todo preto, é todo escuro. Então, quando você está importando o arquivo do 3D Max, a segunda pergunta que ele te faz é se você não quer instalar um céu também no seu arquivo. Né? Então aqui ele vai instalar um mapa, o que a gente chama de mapa de ambiente, né? Que ele vai representar na parte de cima uma área azulada para tentar simular o céu, e na parte de baixo uma área mais amarronzada, né? Para dar uma ideia de terra. Então respondam sim para as duas perguntas, tá? Eu vou apenas interromper um pouco a videoaula aqui para não ficar muito longa, mas na sequência a gente continua com todo, com todo o fluxo que a gente viu na aula prática, tá? É importante que vocês sigam assistam essas aulas todas, porque no final tem a explicação da atividade que vocês vão precisar fazer para poder me entregar através do ambiente virtual, tá bom? Beijo no coração de vocês.